Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos com o nosso programa Recapitulando, um programa do Departamento de Educação Cristã da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Barra Mansa. Nosso presidente, pastor Rinaldo Silva Dias, direção da igreja, pastor Rildo Ferreira de Moraes e coordenando o Departamento de Educação Cristã, Jefferson Mamed, que vos fala. É um prazer ter você conosco para mais essa transmissão nesta aula de hoje. Seja bem-vindo. Meus irmãos, estamos em um trimestre estudando sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. São 13 lições maravilhosas. O nosso comentarista desse trimestre é o bispo Abner Ferreira, presidente da Convenção Estadual do Ministério de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, pastor presidente na nossa igreja matriz histórica em Madureira. E estamos com lições que nos trazem um aprendizado, um conteúdo muito propício para o momento que estamos vivendo. Na aula passada, quando inauguramos o trimestre, nós estudamos um pouco sobre a vida de Abraão, de José, e aprendemos que a nossa prosperidade não depende só de Deus. Deus também espera de nós ação, atitude. Tem sido maravilhoso. Vimos na lição passada que devemos cavar os poços que são entulhados pelos nossos inimigos. Ainda que as crises entulhem os nossos poços, mas sempre haverá um manancial de água embaixo desse entulho. Então temos que ter disposição para retirá-lo e desfrutar da bênção do Senhor. Com a presença do Senhor, nós prosperaremos em qualquer cenário e ambiente. Na lição passada aprendemos que Isaac, no meio de uma crise mundial, alcançava um PIB de 100 vezes mais aquilo que ele investia. Olha que bênção! Tudo isso porque as mãos do Senhor estavam sobre a vida de Isaac. Hoje, lição de número 2, as adversidades geram oportunidades. Eu quero ler com você o nosso textual. Glória a Jesus, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. A nossa verdade aplicada nos diz: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises. Lembrando que comunhão significa compartilhamento. Então, quando compartilhamos a nossa vida com Deus, isso faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Os objetivos da nossa lição de hoje: expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança e mostrar que nada pode nos afastar do amor de Deus. O texto de referência que foi utilizado na lição de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, que nos retrata acerca da história de José, um dos 12 filhos de Jacó. Diz assim o nosso texto de referência: Disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo nessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata ao ismaelita, os quais levaram José ao Egito. Esse é o nosso texto de referência. Vamos agora passar a um momento de oração, e o motivo de oração de hoje é para que Deus nos ajude na nossa caminhada com Ele.
para que nós não venhamos a nos afastar de Deus, não importa onde estejamos, em qual situação estejamos, que possamos estar apegados a Deus por meio da nossa fé. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, nós te louvamos nessa manhã, nós adoramos ao Senhor, porque sabemos que as tuas misericórdias e a tua graça nos têm alcançado. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos em mais um programa Recapitulando. Pedimos ao Senhor que tudo que aqui iremos tratar, Senhor, possa contribuir para a edificação das nossas vidas. Ó Deus, e que a tua palavra estabeleça em nós marcas, meu Senhor, e forje em nós um caráter inabalável, para que nós não abandonemos a nossa fé e possamos glorificar ao nome do Senhor em qualquer situação. Abençoa, nosso Deus, os nossos familiares, os familiares de todos os irmãos. Abençoa a tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E a nossa lição de hoje está estruturada em 3 tópicos, refletindo para nós um conhecimento acerca da vida de José. Primeiro tópico, a inveja dos irmãos de José. Segundo tópico, a traição dos irmãos de José. E o terceiro tópico, fé em meio às injustiças. Glória a Jesus. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 39, versículo 2 nos diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Qual era a real situação de José neste momento? Nós vamos estudar, irmãos, sobre as crises que impactaram a vida de José. Quando eu li o texto inicial, título da lição, eu até acreditei que nós estudaríamos o momento em que o Egito viveu naquela ocasião. O momento em que o mundo viveu naquela ocasião, que lhe faltava comida. Mas depois eu entendi que, na verdade, o nosso comentarista queria nos mostrar como José enfrentou as suas diversas crises pessoais. Um jovem de aproximadamente 17 anos, que vinha observando a vida de seu pai, o testemunho de seu pai, e que pela Bíblia nós entendemos que era um jovem totalmente voltado para Deus, fazendo parte de uma família com mais 12 irmãos homens, sem contar as mulheres. Sua mãe já estava morta, seu pai demonstrando um grande amor por ele, e ele começa a enfrentar as suas crises pessoais. E no primeiro tópico, tópico de número 1, a inveja dos irmãos de José. Nesse tópico nós veremos que as crises enfrentadas por José nasceram principalmente no seio da sua família. José, porém, ele demonstrava, apesar da pouca idade, maturidade de lidar com essas crises, maturidade de caráter. Ele mantinha fidelidade, ele tinha uma postura comportamental diferenciada e inabalável. Esses predicados de José acabaram gerando sentimentos contrários em seus irmãos e na sociedade na qual ele estava inserido, os quais elaboraram um plano para destruí-lo por conta da sua postura, por conta do seu caráter. Primeiro item, a crise na família. José pertencia a uma família que desfrutava de uma promessa, mas uma família que possuía um histórico de problemas. E aí eu te faço uma pergunta: você gostaria de ter nascido em outra família ou em outro lugar? Algumas vezes nós escutamos essas afirmações de pessoas que dizem: eu devia ter nascido em outra família, porque é tanto problema, tanta divergência, ou eu deveria ter nascido em outra cidade, em outro estado, em outro país, porque está envolvido a tantos problemas. José nasceu numa família abençoada, herdeira de uma promessa, mas que tinha muitos problemas. O primeiro erro na sua família foi um erro clássico, um erro cometido pelo seu pai. Seu pai deixou transparecer, ter uma preferência por José. José era o filho amado. E os seus irmãos também tinham desequilíbrios e desvios de conduta. E por causa disso,
eles conviviam com um histórico de inveja, de mentira, de traição, de engano, de ciúmes, de homicídio, enfim, muitos problemas em uma família só. Muitas pessoas gostariam de ter nascido em famílias sem problema, em outros lugares, em lares diferentes, mas aprendemos que nos resta cultivar um bom relacionamento com Deus e aí a gente consegue ser bem-sucedido onde nós estivermos. Nós não podemos ser vítimas dominadas pelo acaso. Nós devemos ser instrumentos de Deus para glorificar o seu nome, onde estivermos, com quem nós estivermos. Não somos vítimas, somos instrumentos de Deus para a manifestação da sua glória. A inveja não pode te parar. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, quando José conta os sonhos para os seus irmãos, a Bíblia fala, por isso o odiaram. E em Gênesis, capítulo 37, versículo 11, diz, seus irmãos, pois, o invejaram. José possuía todas as características para ser vítima de inveja. Talvez você seja abençoado como José era. José era o primeiro filho de Jacó com Raquel. José era obediente ao seu pai. José desfrutava da graça de Deus. José tinha revelações de Deus. Ou seja, ele possuía características que naturalmente despertariam ciúmes naquelas pessoas que o rodeavam. Geralmente a inveja é um sentimento que provoca as pessoas no sentido de que elas queiram desfrutar do que nós desfrutamos, de ocupar a posição que nós ocupamos, de possuir aquilo que nós possuímos. E isso acontecia na família de José. Nossos adversários, assim como os irmãos de José, eles não são bobos, eles não são tolos, eles possuem armas, eles possuem inteligência e as armas que eles possuem não são as mesmas armas que nós possuímos e que nós usamos, mas a inveja dos nossos adversários será a causa de seu próprio mal e não nos impedirão de desfrutar os planos de Deus para as nossas vidas. Os seus adversários irão tentar te fazer parar. A palavra de Deus em Gênesis 37, 20 diz assim, vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma fera o comeu e veremos o que será de seu sonho. Nós observamos aqui que os irmãos de José arquitetaram um plano. O adversário faz isso. A Bíblia nos fala que o adversário não veio só para roubar, mas ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Glória a Jesus. Mas Jesus quer que nós tenhamos vida e que a tenhamos em abundância. Nós observamos aqui os adversários de José, seus irmãos, combatendo contra ele. O que é combater? Combater não é concorrer. É diferente. Ser adversário é diferente de ser concorrente. Os irmãos de José passaram a ser o seu adversário, ou seja, combatia, se opunha a tudo que estava acontecendo na vida de José. Quem sabe você está experimentando isso em alguma área da sua vida, ou na sua família, ou no meio onde você está inserido. Mas não hesite, não deixe que os seus adversários tentem te parar. Avance, prossiga. Seus irmãos queriam destruir os seus sonhos, não conseguiram. A túnica que eles retiraram de José representa uma cobertura paternal que estava sobre José. A túnica feita por Jacó demonstrava o carinho, o apreço do seu pai por ele. Mas os sonhos que José tinha demonstravam o apreço de Deus pela sua vida. A túnica era uma cobertura humana, mas os sonhos demonstravam uma cobertura espiritual que estavam sobre a vida de José. Não deixe que o adversário te pare. Ainda que tire a sua túnica, ainda que te jogue no poço, ainda que te venda para os ismaelitas, não deixe que eles te parem, porque os sonhos de Deus para a sua vida irão se concretizar. Agora, irmãos, iremos para o tópico 2, que diz a traição dos irmãos de José. Nesse tópico nós destacaremos a bondade de Deus
sempre alcançando a vida de José, e da mesma maneira a bondade de Deus sempre alcançando a vida daqueles que o temem. José sofreu um duro golpe. José foi arrancado da sua estabilidade para experimentar as crises da vida. Veremos nesse tópico algumas crises pessoais enfrentadas por José. A primeira crise, ele foi afastado de quem amava. E aí eu pergunto, você está preparado para sofrer tudo por amor de Cristo? A palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 29, nos diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Essa é a recompensa em que está disposto. José perdeu tudo. Ele perdeu o convívio com o seu pai. Ele perdeu a túnica que seu pai lhe dava. Ele percebeu que não era amado pelos seus irmãos. Ele perdeu o amor, o aconchego familiar, mas não perdeu a firmeza de caráter. Mesmo muito jovem, demonstrou para nós uma maturidade espiritual inabalável. Nada justifica nossos desvios de conduta espiritual. Nós não podemos nos fazer de vítimas do meio para justificar desvio de conduta. Ele permaneceu firme. A segunda crise, ele foi acusado injustamente. Aí eu faço outra pergunta. Onde há fumaça, há fogo. É um ditado popular. Isso está certo ou está errado? José foi colocado, depois que levado como escravo para o Egito, foi comprado por Potifar e colocado na sua casa. Deus abençoava tanto José, Potifar percebeu o caráter de José, percebeu a bênção de Deus sobre a vida de José e entregou a administração de sua casa, a ponto que ele não sabia de nada, ele só sabia do que comia. E a mulher de Potifar, usada pelo adversário, tentou induzir José ao erro, mas José não cedeu ao erro. José precisou vencer os desejos da sua própria carne, mas ele, mesmo escravo, mesmo perdendo tudo, ele foi firme, ele manteve a sua comunhão com Deus. Se ele não cedesse, ou melhor, se ele cedesse às tentações daquela mulher, ele não pecaria apenas contra Potifar, ele não pecaria apenas contra si mesmo, ele pecaria contra Deus, mas ele se manteve aprovado por Deus porque ele não cedeu. E aí a gente conhece a história, a mulher criou uma situação, inventou uma situação, um cenário que culpou José. Então, ela tirou fumaça de onde não existia fogo. E aí ele sofre mais uma crise. Ele foi acusado injustamente e, por causa disso, ele foi lançado ao cárcere. E aí nós entramos na terceira crise. José esquecido por todos. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Isso está certo ou está errado? Infelizmente isso está certo. O cenário já não era favorável para José, ele já enfrentava algumas dificuldades, já tinha o abandono, já tinha sido acusado injustamente, mas agora piorou. Ele é lançado num cárcere e Deus coloca ali duas pessoas que eram do convívio de Faraó junto com ele. Aqueles homens têm um sonho, ele, usado por Deus, interpreta o sonho daqueles homens, mas mais uma vez ele é esquecido. Esquecido agora até mesmo pelos aqueles homens que ele abençoou através da instrumentalidade que Deus usou. José, mesmo assim, continua firme. O fato de Deus ter revelado a interpretação mostra para nós que José não estava esquecido. Todo mundo tinha esquecido José, mas Deus não esqueceu José. Ali naquele cárcere, Deus continuou usando José. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. É a palavra de Gênesis capítulo 39, versículo 21. Então, nesse tópico, nós aprendemos que não importa a crise. José enfrentou várias crises, mas nenhuma delas foi suficiente para afastá-los da presença de Deus.
Como você se comporta diante de uma crise? Como você reage frente às dificuldades e às adversidades da vida? Seja firme, porque pode parecer que tudo está contrário, mas Deus está no controle de todas as coisas. E assim encerramos o tópico 2 e passaremos ao tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 tem como título Fé em meio às injustiças. Glória a Jesus. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa foi a palavra de José para os seus irmãos, quando houve o reencontro. E os seus irmãos atemorizados, e José disse para eles: não precisa temer. José reconheceu que tudo o que aconteceu na sua vida era a vontade de Deus. Nós estamos falando de um momento em que José já era governador no Egito. Então, ele passou por muitas provas, mas será que durante as provas o pensamento dele era diferente? Nós observamos que não. A fé de José em Deus, ela nunca foi abalada. José sempre se mostrou temente a Deus. Ele sempre quis agradar ao Senhor. Ele não se preocupava com o meio. Ele sofria com o que o meio lhe causava, mas ele sempre se mostrava pronto a glorificar ao nome do Senhor. Quando honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. O momento de José, do poço ao cárcere, era fruta de uma artimanha do adversário. Às vezes nós vemos uma pessoa enfrentando uma crise pessoal, enfrentando dificuldades pessoais e ficamos tentando achar explicações. Como os amigos de Jó, às vezes nós nos comportamos também desta maneira. Será que ele pecou? Será que isso é fruto de pecado cometido por ele? Será que ele está colhendo aquilo que plantou? Nós olhamos a vida de José e vemos que ele colheu não algo que ele plantou. Aquilo tudo era uma artimanha do adversário para tentar tirar José da presença de Deus e para romper o projeto de Deus na vida de José, porque o adversário ouviu José falando sobre os seus sonhos e esteve atento sobre isso e implantou um sistema para destruir, para que aquilo não se concretizasse. Mas a vida de José só produziu frutos de justiça. Os irmãos de José viram ele como um sonhador, como um privilegiado. O Egito conheceu como alguém que não tinha privilégios do homem, porque no Egito, no início da sua trajetória, ele passou dificuldade, mas ele recebeu a graça de Deus. E na vida de José, assim como na sua vida, o tempo de cantar chegou. Deus nunca se esqueceu de José. As crises podem demonstrar para nós que houve um abandono ou esquecimento de Deus acerca da nossa vida. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ainda que pareça, que você está esquecido, Deus nunca se esquece de você. Lembra de Noé? Noé estava na arca, enfrentou o dilúvio, e a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé. Deus nunca se esquece do homem, da mulher que é fiel a Ele, que cumpre a sua palavra, que busca agradá-lo. Deus sempre terá o melhor para você. E no último subtópico, o segredo da vitória de José. Quais foram os segredos da vitória de José? Como José venceu todas estas coisas? Cada uma dessas etapas da sua vida parecia que era uma derrota, mas o segredo de José foi perseverar em temer ao Senhor. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas estas coisas que José enfrentou,
era uma pedagogia de Deus para ensiná-lo, para prepará-lo. José precisava saber como era enfrentar a dificuldade. José precisou saber como administrar uma casa para ser governador do Egito. José precisou saber o que sofria uma pessoa quando era privado de tudo ali naquele cárcere, quando era rejeitado por todos, para saber como se comportar diante da humanidade que estava aflita, sem esperança, e para também receber novamente os seus irmãos, entendendo que tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse a vontade de Deus e que os sonhos de Deus para ele pudesse ser concretizado. Então todas as coisas contribuíram juntamente para o bem de José, assim como contribui juntamente para o bem de todos nós que somos chamados pelo Senhor. E eu concluo a lição de hoje com um texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos 35 ao 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Seja perseverante. Essas crises que você enfrenta é para o seu crescimento, é para que você veja que Deus está contigo em todos os momentos. Não perca a oportunidade de, na hora de dificuldade, ouvir a voz de Deus, estar atento à sua direção e receber o seu socorro. Que Deus te abençoe e eu quero te convidar para estar conosco na próxima edição do Recapitulando, que nós estudaremos diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Deus te abençoe e até a próxima. Muito obrigado.